Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? Redação. Bom, nós vamos ver hoje o capítulo 2, Conto Popular. Nós vimos anteriormente a fábula no capítulo 1 e no capítulo 2 nós vamos ver o conto popular, que também é um texto narrativo, certo? Vamos lá. O conto popular são narrativas com poucas personagens e explora a herança folclórica de um povo. Então, o conto popular ele terá como principal foco o folclore, certo? O que é o folclore? De respeito à imaginação, às lendas, certo? Tudo que está relacionado ao místico e aquilo que também engloba sobrenatural. Seu objetivo é trazer ensinamento e reflexão sobre situações cotidianas. O conto popular ele traz um objetivo semelhante ao da fábula, certo? No entanto, toda fábula ao final, como vocês já sabem, ela possui uma moral, certo? Que ajuda, é uma forma de induzir e ajudar na conduta das pessoas. Lembram o objetivo da moral? Então, mas nesse sentido, o conto popular ele vem para trazer o que? Uma reflexão, ensinar sobre alguma coisa, certo? E neste caso, as situações cotidianas, as situações do dia a dia, acontecimentos com intervenção divina. Vocês vão observar que no conto popular sempre há uma intervenção divina, certo? Sempre há a presença de um Deus que ele vai intervir na história, certo? Ele vai se apresentar na história. Os acontecimentos, eles têm a intervenção deste Deus, por isso intervenção divina. Explica a origem de algo a alguém e explica ainda o aspecto, a forma, o hábito ou o caráter de alguém, de algo ou de algum lugar. O que isso quer dizer? Que o conto popular ele vai explicar a origem dos fenômenos, certo? Dos fenômenos naturais, a criação do mundo, por exemplo, como se criou o que existe no universo e também vai explicar também o aspecto, a forma, o hábito, o caráter de alguém, certo? E esse alguém ele é abordado no conto, certo? Então, nós teremos a origem de um fenômeno, de algo que existe no mundo e também a explicação com relação a alguém, certo? Podem ser escritas ou orais. Então, o conto popular, da mesma forma da fábula, se deu primeiramente através da oralidade, certo? Passado de geração em geração. E em seguida começou-se a quê? A transcrever essas histórias, por isso que podem ser escritas. E são histórias que têm um certo humor, certo? Então pode trazer esse humor além da reflexão e o ensinamento, certo? E quais são as características do conto popular? Nós temos os elementos da narrativa, como personagens, narrador, enredo, certo? Clímax e o desfecho. Vou ter o ensinamento, que nós já falamos, já conversamos sobre. Esse ensinamento vai trazer reflexão. Aborda os costumes, superstições e crenças das pessoas, certo? No caso dos povos, posso dar exemplo das lendas, dos, das lendas indígenas. Também o conto popular ele é destinado a qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa e pessoas que se interessem a saber, a conhecer este tipo de conto. E no conto popular o tempo ele não é determinado, certo? E isso gera uma temporalidade. Por que não é determinado? Porque são histórias em que você não consegue identificar o tempo em que ocorreu. E logo nós podemos aplicá-la ela a qualquer tempo. No caso, a lenda
nós podemos entender ela também como agora. Como assim? O ensinamento que ela traz é um ensinamento que é atemporal. Então, o que significa um ensinamento atemporal? Quer dizer, um ensinamento que ele vai ser aplicável em todos os momentos, desde a época em que foi criada aquela lenda até hoje, certo? Bom, e o foco narrativo? Nós vamos ter o conto popular sendo narrado em terceira pessoa e em primeira pessoa. Quando ele for narrado em terceira pessoa, nós teremos um narrador observador, teremos um caráter objetivo, certo? Que significa que ele terá uma escrita, uma fala mais objetiva, sendo apenas se restringindo a narrar os acontecimentos, certo? A situar o leitor. Fatos e histórias sobre terceiros. Então, como há um narrador observador, ele vai narrar sobre algo ou alguém, certo? Já no foco narrativo em primeira pessoa, nós teremos o narrador personagem e isso significa que o conto vai ter um caráter subjetivo, que significa é algo mais pessoal, certo? O narrador vai nos apresentar uma narrativa mais detalhada, com informações a mais e com falas pessoais dele, certo? Fatos e histórias sobre o narrador, personagem ou terceiros. O conto popular narrado em primeira pessoa, no caso, o narrador personagem, ele pode apresentar fatos, acontecimentos sobre ele ou sobre outra pessoa. Ele pode narrar sobre a vida dele ou de outra pessoa, certo? Envolvimento emocional. Bom, como há um narrador personagem e há esse caráter subjetivo, logo nós teremos esse envolvimento emocional. Haverá muito da emoção do narrador personagem. Então, por isso que o foco narrativo em primeira pessoa ele é mais subjetivo, ele é mais pessoal, mais emocional. Então, de acordo com tudo isso que nós vimos sobre conto popular, proponho vocês a atividade do livro, página 37 a 49. É isto e até a próxima aula.